Boa noite pessoal. Tudo bem? O pessoal está chegando aí. O Galdino já está preparado aqui já para começar a apresentação. Avise aí se está tudo ok com o áudio e com o vídeo, por favor. Vão dando feedback para a gente aí. Então, para quem está chegando aí, a gente vai fazer hoje a live com o professor Galdino. Ele vai falar um tema muito interessante sobre pobreza, riqueza, quem é rico, quem é pobre. Você aí que já entendeu como é que funciona aí as prestações do Galdino, sabe que é um cara que entende muito do assunto e que vai passar para a gente bastante conhecimento teórico, bastante conhecimento para você levar para a sua vida da forma prática também. E aí, no final, a gente vai falar um pouco da nossa carteira simulada, nossa carteira da Bizu, onde eu vou fazer lá mais uns aportes. E aí você vai poder acompanhar, se você não tem acompanhado a gente na carteira, sabe que a gente fez uma carteira simulada, utilizando conceitos famosos, e aí você pode entender o que esses conceitos famosos estão trazendo para a gente de metodologia, para você saber se aquelas empresas fazem ou não fazem sentido para você. Então a gente faz aqui a apresentação, o Galdino vai depois abrir para perguntas, e aí depois vocês têm a oportunidade também de acompanhar a gente no finalzinho aí, uns 10, 15 minutos final, para a gente falar da nossa carteira, tá bom? Vou então dar as boas-vindas aí para o meu amigo Galdino. Meu amigo Galdino, tudo bem com você? Olá, Fábio, tudo bem? Que honra dividir uma tela com você num assunto tão empolgante que é a educação financeira. Boa noite, pessoal. Galdino, Bom, então vou deixar sim, aí a apresentação com você, tá? Você fique à vontade aí para poder fazer a sua apresentação dentro do período aí que você estipulou de apresentação. E se precisar da gente estar aqui, vou ficar acompanhando aqui as perguntas e as dúvidas que o pessoal tiver, tá? Manda ver aí, boa apresentação e conta comigo aí. tá ok, Fábio, obrigado. É sempre uma honra trabalhar contigo. Boa noite, pessoal. Os nossos grupos que nos acompanham, o Clube do Riquinho, Educação Financeira, Guerreiros, Investimentos e tantos outros, né? E outros colegas que nos apoiam nesse empreendimento em educação financeira. A nossa dinâmica de hoje, né, eu vou sair um pouquinho daquele viés de aula mais formal e vou trabalhar em tom de provocação a partir de duas perguntas. O quanto você é rico ou quanto você é pobre? Eu gostaria de trabalhar essas duas grandezas, mas chamando mais atenção para as questões de ordem prática, não é? Porque esse material de hoje ele foi retirado das minhas observações com as pessoas que eu acompanho. Eu trabalho com algumas famílias, trabalho com pessoas endividadas, alguns colegas que gostariam de sair de uma situação difícil que se colocou por causa de questões financeiras. Então, eu fui colhendo ao longo do tempo, fui observando, escrevendo, colecionando pensamentos, falas, e senti que seria possível trabalharmos essas duas questões, riqueza e pobreza, mas sempre trazendo essa dinâmica a partir de questões que aconteceram, que é a ordem prática, né? Ser menos teórico, conceituar quando necessário, mas sempre trazer uma questão de ordem prática. Então, vamos começar fazendo algumas perguntas. O que é pobreza? O que é riqueza? São muito diferentes? Como mensurar essas duas grandezas? Para saber se uma pessoa realmente é rica, eu devo consultar a revista Forbes? Eu devo consultar alguma entidade? Eu devo consultar o IBGE? Eu preciso consultar alguma ONG internacional, alguma instituição que trabalha com essa conceituação do que é riqueza, do que é pobreza. Então, a partir dessas provocações, vamos trabalhando e na proporção que você for tendo as suas dúvidas, vai anotando
E na hora propícia, nós vamos abrir para as perguntas, terei o maior prazer de compartilhar aquilo que eu entendo que é riqueza e pobreza, e dentro desse assunto nós vamos dialogar um pouco. Bom, inicialmente, eu trouxe 2 níveis, ou um nível e um subnível, para a gente distinguir 2 dinâmicas, ou 2 possibilidades. Embaixo, eu coloquei a possibilidade de alguém estar em um nível ou subnível de negativado ou zerado. De onde eu peguei esse termo negativado? A Regina Casé fez um programa e, em tom humorístico, ela começou a namorar um rapaz e ela percebeu que ele não tinha uma renda. E ela, percebendo que ele sempre trabalhava no negativo, começou a apelidá-lo de negativado. Eu achei bem interessante, e inclusive eu conheço muita gente que trabalha nesse subnível, que é o negativado, ou até mesmo o zerado, é aquele que trabalha com a conta pela receita. Em cima, nos níveis, que são os níveis positivos, eu vou elencar algumas faixas para que a gente entenda que há diferença naquele que está positivado, mas que ele ainda não adquiriu um status de riqueza digno de nota. Então, vamos caminhar mais um pouco. O nível zerado, como o próprio nome sugere, é aquele que o seu saldo é zero, ele trabalha, ele tem uma fonte de renda. No entanto, ele não tem uma reserva. Tudo que ele ganha, ele gasta. E abaixo desse nível, tem aquele que, além de gastar tudo, ele gasta o que não tem, o que ainda não ganhou, que é a famosa dívida. Em cima, eu elenquei 3 níveis, os níveis positivos, e eu pretendo trabalhar aos poucos, e ir sob camada e me aprofundando com vocês. Eu fiz uma pirâmide, né, para dar a ideia de hierarquia, só que eu inverti essa pirâmide por causa da sua abertura. Na proporção que você vai se elevando financeiramente, a pirâmide vai indicando que a abertura vai alargando para cima. Então, é só para trazer essa perspectiva de crescimento. Vamos pegar aqui o nível zerado, que você também pode chamar de corrida dos ratos. Por que corrida dos ratos? Isso é um termo que você encontra no livro, né, que é um termo cunhado pelo Robert Kiyosaki, de um livro famoso, um best-seller no mundo inteiro. Esse livro é publicado, Pai Rico e Pai Pobre, né? Nesse livro, caso você não tenha lido, eu aconselho fazer essa leitura, você vai encontrar esse termo lá, corrida dos ratos, que é o famoso zerado, a conta pela receita. Abaixo dele há um nível ainda pior, que é o nível de endividamento, que é o negativado, né? Esse termo eu peguei emprestado da Regina Casé em um programa que ela fazia, e o namorado dela, por não ter uma renda, ela chamava ele de negativado para cá, como é que vai, tudo bem? E eu achei interessante esse termo, eu não brinco com isso, logo, eu não chamo ninguém de negativado, mas é um nível, dentro da minha percepção, os anos que eu tenho de educação financeira, tenho conversado com as pessoas, perguntado por essas questões, então tem sim esse nível de negativado. Na pirâmide, eu coloquei no nível positivo, né, o nível importante para você adentrar, tocar o espaço da riqueza, é a primeira atitude, o primeiro movimento que te faz entrar à antessala da riqueza, digamos assim, que é o nível da segurança. E isso se dá por meio da reserva de segurança. Ou seja, se por alguma questão, como acontece atualmente por causa da pandemia, empresas e pessoas tiveram que se endividar por não ter a sua reserva de segurança. Então, gostaria muito que você atentasse para esse primeiro quesito positivo,
que é a reserva de segurança, para que você possa dar os primeiros passos e caminhar rumo à riqueza. O próximo nível, que é o nível 2 na pirâmide, ela se dá por meio da independência. O que significa essa independência? Quando você ainda não é independente, significa que você depende de um patrão. Você precisa vender o seu tempo, vender a sua força, o seu conhecimento para obter um resultado, para obter o seu sustento, a sua renda. Quando o seu dinheiro ou a sua empresa trabalha para você, exemplo, você tem um gerente que trabalha na sua farmácia, sua padaria, ou barraquinha de cachorro-quente, e ele lhe devolve um valor mensal superior ao que você precisa para se manter. Está para além da sua subsistência, das suas necessidades. Então, nesse nível se dá a sua independência financeira. E, por fim, o nível da liberdade. Eu gosto de fazer essa divisão entre a independência financeira e liberdade, porque enquanto a independência diz que você já alcançou um nível que não precisa trabalhar, apenas não precisa, mas você pode sim trabalhar e caminhar para um outro nível da opulência. É quando você tem ou juntou tanto dinheiro que você já consegue agregar valor à vida de outras pessoas, empregar, ajudar seus parentes, pessoas queridas, para um nível de riqueza e trazendo para a sua vida. Então, a liberdade, além de você não precisar trabalhar, agora você pode, por exemplo, fazer viagens que você nunca havia feito antes, sem ter data para voltar. Então, você viaja e alguém pergunta, quando voltarás? Não sei, vou decidir depois. Então, você passa. Eu conheço, inclusive, pessoas que viajam, chegam a passar 1 mês, 2, 3 meses, e depois sentem saudade de casa e volta. Então, liberdade, porque ela dá esse tom realmente de soltura. Você está ali livre e volta quando quer, em caso das suas viagens. Mas vamos trabalhar conceituando um pouco melhor cada um desses níveis. Na corrida dos ratos, o que vai caracterizar o termo corrida dos ratos é que, primeiro, a pessoa se endivida. Geralmente é assim, com quem eu trabalhei, ela se endivida, depois ela corre atrás de um ganho, de um trabalho, de um bico para pagar aquela dívida. Ela ganha, ela gasta. Só que, uma vez que gastou, ela precisa agora trabalhar, ganhar e gastar. Perceba, trabalha, ganha, gasta. Trabalha, ganha, gasta. Então, ela fica como aquele hamster, naquele invólucro, não é? Naquela roldana, correndo sem sair do lugar. O outro nível, o nível abaixo, é o caminho do perdulário, daquele que gasta demais. É o caminho do infortúnio e, obviamente, é o caminho da pobreza. Porque a pobreza, já vamos trabalhando já a questão conceitual de pobreza, é quando os seus esforços, a sua energia gasta por meio do trabalho, do empreendimento, não é suficiente para lhe manter. Você vai passar dificuldade. E aquilo que é básico, como escola, saúde, segurança, vida social, lazer, o prazer que se tenha por meio do lazer, isso lhe é tirado. Você não consegue acessar esse nível. Então, além de negativado, você está caminhando rumo à pobreza. Dentro da pirâmide, no nível positivo, na reserva segurança, é aconselhável, muitos autores aconselham que, para que se alcance esse nível de segurança, a sua reserva ela deve ter liquidez. Quando você precisar, ela esteja à mão, não esteja presa por 1 ano, 2 anos, ou mesmo que seja 1 semana. Tem que ter liquidez. Então, essa reserva
ela deve perfazer pelo menos um ano das suas despesas mensais, ou seja, 12 vezes. Para aquele que é funcionário público, não corre o risco, é estabilizado, não corre o risco de ficar desempregado, pode-se até baixar um pouco, 6 meses. No entanto, a maioria dos teóricos da educação financeira preconizam um ano, porque caso você fique desempregado, você tenha um ano para fazer um curso, uma atualização e retomar o mercado, retomar a sua vida, e de preferência até com um currículo aperfeiçoado. Por isso, a reserva de segurança. Na independência financeira, né, para você ir fixando a sua renda passiva, que é aquela renda que você não precisa trabalhar, não necessariamente você precisa gastar o seu tempo, gastar a sua energia, que é o suor do seu rosto, e entregar o seu conhecimento a outro. Você pode, sim, cruzar os braços, se assim desejar, e os seus rendimentos, seja investimento ou empreendimento, ele já lhe dá um retorno superior ao que você precisa. E lá no topo, a liberdade financeira, nem de longe pensa-se em endividamento. Essa palavra, a não ser que seja a empresa, mas a pessoa física, ela não tem necessidade do endividamento, né? A liberdade financeira não tem nada a ver com o caminho do perdulário, do infortúnio, da pobreza. É exatamente o oposto, é o contrário, é liberdade propriamente dita. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. No nível do zerado, eu chamo de empate perigoso. Por que perigoso? A qualquer momento, aquilo que você não tem pode ser requerido, em caso de doença, por exemplo. Então, você vai na farmácia e passa o cartão de crédito, você acabou de se endividar. Enquanto o zerado ele vai trabalhar, ganhar e gastar, depois vai trabalhar mais para ganhar mais, para gastar mais, o ideal é que ele, imediatamente, ele faça educação financeira, ele procure um especialista e trabalhe essa questão para que ele saia dessa condição. Ele trabalha mais para poder gastar mais. É o que podemos chamar também de trabalhar a conta pela receita. Você empata, que é o empate perigoso. Alguns, eles até se orgulham de não ter dívidas. Conheci muitas pessoas que dizem assim, olha, sou muito feliz por não ter dívida. Tá. Mas se houver doença na família, ou ele mesmo venha ficar doente, como é que ele vai subsistir? Porque tudo que ele ganha, ele gasta. É daí viver perigosamente, ou andar na corda bamba, né? Uma hora ele cai. Alguém que anda na corda bamba, uma hora está embaixo. Ou pode se chamar o efeito gangorra. Ele, ora está em cima, ora está embaixo. E o ideal é que haja um equilíbrio e você não precise trabalhar com esses dois extremos, está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo, o tempo todo. Você precisa de uma reserva. Em caso de empréstimo, em caso de necessidade, você vai recorrer ou aos parentes, que às vezes é constrangedor, aos amigos, e o pior, quando se vai para as financeiras e os bancos, tem a questão dos juros compostos contra você. E isso é muito ruim, porque com o passar do tempo, a sua dívida, se ela não for paga rapidamente, ela vai aumentando, é o efeito bola de neve. Pode-se cair nesse efeito bola de neve. Né? A pessoa que trabalha zerada, ela não tem uma perspectiva de enriquecimento. Pode ser por uma questão cultural, uma questão de educação, uma questão de tradição, né? Mas ela trabalha zerada e vive perigosamente. Ela vive na iminência de um endividamento, porque para que ele caia para o nível de baixo, basta uma necessidade. Ele é comedido, mas também não tem ambição.
Ele não tem consciência da riqueza que poderia alcançar. Então, essa falta de ambição lhe coloca nessa condição de marasmo, nesse empate perigoso. Basta apenas um centavo para que ele se endivide. Veja, alguém que trabalha com a conta pela receita, um centavo lhe deixa na condição de devedor. Vamos para o outro nível mais abaixo, né? Nível que eu coloquei como uma caveirinha, o endividamento. É o caminho, agora sim, o caminho do perdulário, do infortúnio e da pobreza. E o seu mantra é endividar-se, trabalhar, ganhar, gastar. Endividar-se mais, trabalhar mais, para ganhar mais, e assim ele entra nesse ciclo vicioso muito ruim, muito negativo. É o que eu costumo dizer que esses negativados são os enriquecedores dos bancos e financeiros. Né? É como se você perguntasse: de onde você conhece o dono da financeira? De onde você conhece o dono do banco? Porque você está trabalhando para o dono do banco. Em tese, ele não precisa do seu dinheiro, mas você voluntariamente, você se voluntaria, bater na porta dele, ele lhe oferece um valor para lhe emprestar o dinheiro, que são os juros compostos, e você aceita. Essa é a sua condição de negativado. Bom, o negativado, ele entra nessa condição por causa das dívidas. E dívida é a antecipação de um dinheiro que ainda não se tem. É o seu ladrão das energias que você adquiriu. É como se você tivesse um ladrão de estimação. É o cupim do seu patrimônio. É uma arma poderosa, mas para quem vende ou empresta dinheiro a juros altos. Como eu acabei de falar, é o enriquecimento dos bancos e o empobrecimento do devedor. É uma relação que é estabelecida que a cada dia, continuando nessa toada, você vai ficando cada vez mais negativado, que é o endividado, e vai afundando. Um dos impedimentos para sair dessa condição e rumar em direção ao enriquecimento é o imediatismo. O mercado percebe que há uma tendência do ser humano em antecipar o seu desejo, e para isso lhe é oferecido um crédito. E esse crédito, pessoa física, não é nada bom para quem um dia pretende alcançar os níveis de riqueza. Eu gosto de frisar a incapacidade de poupar e comprar à vista. Né? Quem opta para comprar à vista, a partir de um dinheiro que juntou, ela está fazendo a coisa correta. Mas quem não poupa e compra a prazo, e às vezes pagando juros embutidos, ele está fazendo um mau negócio, ele está caminhando na direção oposta. Então, devemos sim sair dessa condição ou dessa incapacidade de poupar e passar não só a poupar e comprar à vista. Porque geralmente, nas minhas constatações, as pessoas que se endividam, elas pretendem, muitas vezes, alcançar um status. E status, há um ditado popular que diz que o status é você comprar o que não pode com o dinheiro que não tem para impressionar quem você nem conhece, quem nem está aí para você. E esse endividamento, muitas vezes, é por status. E esse status é um parece, mas não é. Você até parece, você compra um carro a prazo, adquire aquele bem e desfila nas ruas do seu bairro, mostrando para a pessoa que você quer impressionar que você, entre aspas, tem, mas você não tem. É isso que caracteriza o negativado. Podemos chamar de pseudos ricos, né? Aquele que parece que é rico e não é. E o que nos intriga é que essas pessoas muitas vezes são frequentadores de ambientes caros. Passam no cartão de crédito lá, ele compra
faz as suas festas e compra os elementos que vão compor a sua festa com o dinheiro que ele ainda não tem. Ele ostenta, ele precisa ostentar e mostrar para o outro que ele é rico, mas na verdade ele é um pseudo-rico. E para finalizar essa fase de negativado, o vocabulário dessas pessoas são carnês, promissórias, cheques predatados, dívidas, inadimplência, SPC, Serasa. Tudo isso que eu falei está sempre no vocabulário dessas pessoas, enquanto os positivados, digamos assim, que estão nos níveis mais acima, na pirâmide, eles não estão aí, porque é uma pessoa que, a não ser que ele trabalhe em um departamento do banco que precise pronunciar essas palavras. Mas veja, as pessoas bem-sucedidas, elas não trabalham com carnês, cheque predatados, dívida, inadimplência. Não, isso é um vocabulário próprio do negativado. Vamos para a reserva de segurança. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, eu encontrei essa frase que eu considero muito preciosa, que diz: achei o caminho para a riqueza quando decidi que conservaria comigo uma parte de tudo que ganhasse. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. Está lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Veja o que é uma pessoa que roma em direção à riqueza a partir de uma reserva de segurança. Ele paga-se primeiro. Esse paga-se primeiro não significa que ele vai comprar algo para si, como fosse um presente, uma roupa, um sapato, e vai se presentear. Não é essa a ideia. O pagar-se primeiro é a cada entrada destinar um percentual para o patrimônio, para a empresa que virá no futuro. E, em especial, para o longo prazo. Esse é o pagar-se primeiro. Pegar o seu salário, o seu rendimento, reservar uma parte e dizer: isso aqui é para a minha empresa. Não precisa ser um CNPJ, mas eu gosto de utilizar o termo empresa porque é a sua empresa particular. Mesmo que esteja em um banco, em uma corretora aplicado, é a sua empresa para o futuro. O primeiro passo rumo à riqueza é instituir o mindset, uma reconfiguração mental com uma consciência do que é e que você deseja ir para lá, para esse nível de riqueza. O mindset, para quem não conhece, né, que é a ideia de configuração mental, é um alinhamento onde você não só conhece, mas você está rumando, você está se dirigindo para esse status de fato, né, de riqueza, de abundância. A reserva financeira, ela precisa de liquidez. Como eu falei anteriormente, ela precisa, em média, um ano, né, ela fazer o montante de um ano das suas despesas mensais, para que, se porventura você ficar desempregado, você teria mobilidade ou o espaço de um ano para se reestruturar. Dívidas, nem pensar. A partir desse nível, você não pode mais se dar o luxo de pensar em dívida. Nesse nível, a consciência da importância do patrimônio empresa ou pessoa jurídica, diferenciando-se da pessoa física, não é? Aquela ideia de que antes eu misturava a minha contabilidade, agora eu tenho um dinheiro destinado para a minha pessoa, a pessoa física, e um dinheiro destinado para a minha empresa. Repito, ela não precisa necessariamente ter um CNPJ, ser uma micro, pequena empresa, não precisa. Mas você precisa tratá-la como tal. Pessoas nesse nível utilizam do poder de barganha. Ele junta dinheiro e pleiteia desconto pagando à vista. É uma característica. Eu encontrei isso nessas pessoas que já chegaram nesse nível, que estão ou fazendo a sua reserva ou já têm a sua reserva. Elas pegam o dinheiro destinado àquela compra e ela vai no vendedor e diz: olha,
eu até gostaria de ter, mas o meu preço é 10% mais barato. Você quer? Porque quando você tem o dinheiro, quem manda nessa relação agora é você. E o importante deve levar uma vida frugal ainda nesse nível. Ainda não deve frequentar ambientes caros, deve-se evitar. Essa vida frugal é uma vida digna, lógico, é uma palavra que eu gosto, para que aquele que está fazendo educação financeira não sacrifique a sua família, a sua saúde, suas noites de sono, ele tenha dignidade, mas ele não precisa exagerar. Esse momento de ambientes caros, eles podem até existir, mas lá na frente, quando justificar. Pessoas assim gastam menos, ganha mais, poupa mais e a meta, a independência financeira, o mais rápido possível, que seria o próximo passo. Então vamos lá. A independência financeira, ela diz que as suas rendas passivas, elas são agora superiores aos seus gastos, às suas necessidades. O mantra da riqueza é ganhar, reter, investir e reinvestir. Veja a diferença do outro mantra da pobreza, né? Que é ganhar, gastar, se endividar, ganhar mais para gastar mais, se endividar mais, né? Aqui, ó, ganhar, reter, investir e reinvestir. Depois você ganha mais para reter mais, para investir mais e por aí você vai, né? Esse eu considero o primeiro nível da riqueza propriamente dito, é onde você entra na antessala da riqueza. E para aqueles que querem saber o que é renda passiva, pode se referir a uma aposentadoria, a direitos autorais, empresas, aluguéis, tudo aquilo que lhe dá rendimento sem que você tenha que trabalhar. Trabalhar já se torna uma opção, não mais uma necessidade. No entanto, eu não encontrei ninguém que chegou na sua independência financeira e cruzou os braços. Geralmente, as pessoas elas têm uma atividade, geralmente uma atividade rentável, de poucas horas, onde ela pode tornar isso uma diversão. Uma dica que eu deixo para quem está nesse nível: frequentar ambientes chiques com moderação. Né? Aniversário de casamento, já leva para um restaurante, a esposa para um restaurante melhor, ou o cônjuge. Né? Os gastos ainda devem ser monitorados com rigor. Esses gastam menos, ganham mais para poupar, investir, reinvestir e alcançar a tão sonhada liberdade financeira, né? Que seria o próximo nível. Mantendo-se o ritmo, alcançar a liberdade financeira, é uma questão de tempo. Estamos a 20 minutos da nossa aula, estamos na metade do nosso tempo, e estamos indo para o nível da opulência, né? O nível da abundância, o nível da fartura. A grande recompensa pela paciência nos projetos financeiros de longo prazo, aquilo que começou lá atrás com aquele nível acima do zerado, né? Que é o... Sim, Fábio? Pode sim, pode contribuir, Fábio. Então vamos lá. O Claudinho tem dois comentários aqui. Um do Leonardo Sinibu, falando: em última instância, temos dois problemas extremos: não saber de onde tirar o dinheiro e não saber onde colocá-lo. Ambas situações são ruins, especialmente quando não se sabe onde colocar, pois poderá levar a outra extremidade. O canal aqui da Bizu, ajuda nos dois espectros. Concorda? Concordo, Leonardo. Muito próprio, muito apropriado. Daí a importância, né, da educação financeira. Né? Aqui, quando a gente fala educação financeira, parece uma coisa diferente, uma coisa de outro mundo, uma novidade, mas nos países desenvolvidos, isso daí as crianças, mas tem a idade, elas aprendem lá embaixo, nos primeiros dias de aula, elas já têm um direcionamento voltado à poupança, a importância de se poupar, de gastar só o necessário, né? Então, essas culturas, elas já trazem esse, de graça, né, esse presente
para aquela população, né? Mas faz todo sentido. Os extremos que você se refere, Leonardo, no caso, a pobreza, uma vez que você se instala lá, realmente dá muito trabalho, porque é uma questão de consciência, tem a questão de onde tirar, né, você se refere, como é que eu faço? Então, se alguém não te pega, não te leva, não te induz, não pega pelo braço, não te dá conhecimento, não te dá oportunidade, dificilmente a pessoa sai sozinho. Mas uma vez que sai, geralmente a família vai junto, né? E qual é a outra observação, Fábio? A outra é do José Constantino. Aconselho totalmente a reserva financeira. Passei pela experiência de 5 meses sem salário e foi bem difícil. Isso, Constantino. Constantino é um amigão nosso de longas datas e temos conversado bastante sobre isso. Eu também conheço muita gente, tá? Muita gente. E agora, nessa crise, alguns colegas muito próximos, eles estão utilizando exatamente a reserva financeira porque as suas empresas diminuíram o faturamento e eles também tiveram que reduzir os seus salários, diminuíram as suas atividades e, consequentemente, caiu aí a sua receita, né? Então, isso é o pontapé inicial, precisa sim. Posso Bacana. continuar, Fábio? Pode. Depois, não sei se você vai falar sobre, mas a gente pode discorrer um pouco, e até um assunto que eu vou falar no meu vídeo dessa semana, sobre reserva de oportunidade, a diferença entre reserva de oportunidade e reserva Perfeito. financeira, né? As pessoas confundem a reserva de emergência com a reserva de oportunidade muitas vezes, que são coisas totalmente distintas e diferentes. Se você não falar, você me lembra que no finalzinho a gente toca um Sim, pouco no sim, assunto. estamos abertos. Tá bom? Aqui, como eu falei no início, não se trata de uma aula, se trata de um bate-papo. Eu fico muito mais à vontade quando tem as interrupções, como teve agora, são muito próprias, muito apropriadas. Com Gosto certeza. muito. Continue aí, meu Então, amigo. Fica à liberdade vontade. financeira, beleza. É ser livre para escolher o que fazer com o próprio dinheiro, é ter a liberdade de escolha e realização. Então, a palavra em si, liberdade, já dá essa conotação. Eu sou livre, eu posso escolher. Quando você não alcança a liberdade financeira, você, logicamente, está à mercê do outro, o que o outro vai decidir. E, às vezes, da conjuntura, você precisa comprar uma passagem de ida e uma passagem de volta. Essa é a questão, né? Então, é nesse sentido que liberdade financeira, para mim, faz todo o sentido. A condição financeira que viabiliza alegria, bem-estar e felicidade. Possibilidade de ter o dinheiro, ter o que o dinheiro pode comprar. Aquilo que o dinheiro pode comprar, porque, lógico, tem coisas que você não pode comprar, amor é uma delas, mas aquilo que lhe dá alegria, bem-estar e felicidade e o dinheiro pode propiciar, por que não? Não é? Eu sou adepto dessa posição. Nesse nível, a palavra liberdade tem um significado todo especial, que é realizar o que antes era impossível. Não é? Se quiser em tom assim, mais gracioso, é o famoso rindo à toa. Luxa sem preocupação. Fartura é uma realidade e desfruta a vida sem preocupação. Por exemplo, viagem ao exterior. É apenas uma decisão pessoal, não é mais uma impossibilidade, não é mais aquele sonho de longo prazo. Você chegou, é só agora administrar bem. Lazer e diversão da melhor qualidade. E agora, aquilo que eu falei lá atrás, né, que deveria se evitar, que são os ambientes caros, por exemplo, restaurantes, que eu adoro, quem não gosta de um bom restaurante. Gasto desse tipo não ameaça mais o seu patrimônio, tá? Então, nesse sentido, liberdade financeira lhe confere um status. Agora não é o parece, mas não é. Agora você é. Você chegou, não é? Então, em forma de resumo, eu trabalhei o falso equilibrado, que é o negativado, que trabalha na corda bamba, né? Não tem dívida, mas não tem reserva. E tem aquele que gasta mais do que ganha, está sempre endividado. Gasta o que ainda não ganhou.
uma situação pior do que o corda bamba, né? Na base da pirâmide eu coloquei a segurança financeira, uma média, né, isso aqui você não precisa levar à risca, mas uma boa média é reserva de 12 vezes os seus gastos mensais, a sua necessidade. E investir, logicamente, um percentual dos seus ganhos. Logo acima é a independência financeira, não gasta tempo nem energia para o sustento, é uma opção, trabalhar, não precisa. Ganho superior aos gastos, ou seja, sobra para investir. E lá no topo tem o suficiente e assim ele pode luxar. Eu quero lhes trazer uma imagem que eu adoro, eu gosto, um livro que eu consulto sempre que possível, gosto, já li bastante, que é a Bíblia Sagrada. Em Gênesis capítulo 29, Jacó, que é o pai de José, para descrever quem era José, que é o José do Egito, diz o seguinte, que é uma bênção proferida, né? O Leonardo Sinibu, um estudioso, um teólogo, ele também pode contribuir caso ele queira. Jacó diz o seguinte a respeito do seu filho José. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, né? Em uma interpretação assim bem de ordem prática, a árvore frutífera que está à beira de uma fonte, ela é viçosa, ela tem a sua seiva, o seu caule é forte, seus galhos não secam. E esses galhos fortes, com muitos frutos, passam por cima do muro. Passar por cima do muro, aqui, é alcançar o outro. Né? Você tem frutos para dentro da sua casa e para fora, aquele que passa do lado de fora dos seus muros também podem participar dos frutos. Então, a questão da prosperidade, da riqueza, ela pode ser vista através dessa imagem que o texto de Gênesis apresenta na figura de José, vista aos olhos do pai, né, que é Jacó. E assim eu encerro o nosso bate-papo mais formal e gostaria de trazer agora, mais para o nível da informalidade, as perguntas, né, as considerações e as contribuições. Fábio, pode contribuir aí com suas observações, suas coletas de dados. Perfeito, Agostinho, muito bom. Eu quero agradecer, tá, a apresentação, muito bacana, e aproveitar para a gente, né, bater um papo. Pode tirar a sua apresentação então, Godino, para poder ficar nós dois aqui na tela. Eu acho que o assunto é muito interessante, porque a gente começa a pensar um pouco sobre como é que a gente gera riqueza e o que é riqueza. Você falou de diversos assuntos que eu gostaria de pontuar algumas perguntas. Você falou sobre pessoa jurídica e pessoa física. Essa separação é muito importante quando você entende, e eu digo bastante isso, né, que a sua riqueza, quando você, por exemplo, trabalha, ela vem do seu trabalho, que é gerar riqueza para algum lugar onde você trabalha, seja uma empresa, seja uma entidade pública. Você gera um bem e esse bem faz com que você seja remunerado, e essa remuneração faz com que depois você tenha condições de ganhar, gastar menos do que ganha, poupar, e aí sim começar o ciclo virtuoso da riqueza. E quando você é um empresário, você ainda tem um passo a mais que você consegue dar, que é o passo anterior, né? É o passo de você fazer um produto ou prestar um serviço, gerar uma riqueza, gerar um bem para a sociedade, e dali você começa a também tentar fazer com que sua empresa seja mais rentável, para sobrar mais lucro, e aquele lucro vira a sua receita principal, e aí depois de ter a sua receita você vai ter seus gastos, vai também sobrar alguma coisa. Então veja que é uma cascata muito grande, maior ainda quando você é um empresário, quando você é um empreendedor, que é começar da sua receita da empresa, chegar no seu lucro vira a sua receita, depois sua receita vira o seu segundo lucro, né, que é aquilo que você coloca lá na sua poupança. Então, essa separação de empresa e
pessoa física e pessoa jurídica é muito importante. A gente que é contador, né? Existe um princípio contábil muito grande sobre isso, que é a separação da pessoa física da pessoa jurídica, né? E isso confunde muita gente, isso atrapalha muita gente gasta o dinheiro próprio na empresa e aí acaba gastando dinheiro da empresa no próprio, acaba dando uma puta confusão e aí fica mais difícil de controlar. Então, sim, é muito importante essa separação. E eu já aproveito para emendar uma pergunta para você, que a gente vive num país onde esses conceitos de gerar riqueza às vezes não são tão bem difundidos, né? O que é ser rico, o que é ser pobre, não é tão fácil de entender. Culturalmente falando, a gente acha que ser rico é ter dinheiro para gastar, esbanjar. Você mesmo falou sobre esse esbanjamento aí, que não gera riqueza e só gera você ficar se mostrando, né? Eu diria assim, para os outros. Mas em outros países existe essa cultura. Então, culturalmente falando e financeiramente falando, como é que você diferenciaria a riqueza em locais diferentes, em países diferentes, em regiões diferentes? Será que uma pessoa que é rica no Brasil é rica lá fora? Onde que a cultura da riqueza se mete nisso aí, né? Como é que você enxerga isso? Até mesmo o Brasil, né, estando um país talvez aumentando a sua educação financeira aos poucos, muito devagar, mas aumentando. Como é que você enxerga isso em diferentes regiões do mundo? Ok. Não só essa diferenciação que você enfatizou ainda mais, pessoa física e pessoa jurídica, ainda existe uma outra correlação que é a pessoa física, o cidadão e o Estado. Há muita discussão e a questão pobreza e riqueza, logicamente, ela é da ordem da subjetividade nos conceitos. Na prática, ela pode até emplacar como aquele que tem dinheiro suficiente, ele tem poder, ele tem bens, e aquele que não tem, né? Mas eu vou dar um passo atrás, Fábio, para pontuar o que é riqueza, mas um conceito muito simples. Ele não precisa de uma elaboração sofisticada, acadêmica. Quando eu falo em riqueza, eu estou falando de uma relação positiva estabelecida entre A e B. O que eu ganho, o que eu gasto. A relação positiva é o meu saldo no banco. A relação positiva é a minha empresa. A relação positiva é o meu investimento. Então, se eu, pessoa física, tenho um saldo positivo e o meu país também ele tem um PIB positivo, ele tem dinheiro no caixa, então esse é um país rico. Perguntaram para mim certa vez, o que é mais vantajoso, seria mais interessante, ser um serviçal nos Estados Unidos ou um serviçal em um dos países da África ou um dos países mais pobres aqui na América Latina? Ou um inteiro emprego melhor, ser técnico num país pobre? Lógico que essa relação, quando se dá em um país rico, você tem a seu dispor, geralmente, educação, tem saúde, você tem segurança, então você não precisa gastar com isso. Você não precisa pagar uma pessoa para vigiar a sua casa, você não precisa pagar um serviço de segurança. Então, além dessa relação ser muito bem estabelecida no país, porque ele é rico, ele tem riqueza, ele gera riqueza, o contrário se mostra, por exemplo, no Brasil, uma pessoa que às vezes é um técnico, ele é muito bem conceituado, mas ele tem que gastar muito, por exemplo, um carro blindado. Então, essa subjetividade, ela se dá tanto no comparativo eu, pessoa física, e o meu vizinho, e ele se dá também entre eu e o meu país, né? Então, isso é lógico. Então, retomando a questão de que riqueza
É o resultado positivo da relação entre o que eu ganho, o que eu gasto, né? E daí eu dizer que o inverso disso daí é a pobreza. Veja, quando alguém diz assim, há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Isso é um contrassenso. Em tese, isso é um paradoxo. Lógico. Mas é possível. Vamos ser mais enfático. O avarento é aquele que guarda, guarda, guarda compulsivamente e ele não se diverte. Ele não extravasa, ele não alcança os parentes. Por quê? Aí já é um desequilíbrio, talvez emocional, talvez uma das ciências possa ajudá-lo, como psiquiatria, né? Um louco, né? Uma avareza levada ao extremo é um tipo de pobreza, tá? Então, o fator riqueza, ele tem a ver, no meu entendimento, com a boa relação, a relação positiva entre o que eu ganho e o que eu gasto. Fechando essa questão, Fábio, eu não, por uma questão ética, não vou citar nomes, mas eu conheci pessoas que ganhavam salário mínimo e viviam muito bem. Tinha a casa própria e 2 casas de aluguel. Veja, não é um salário mínimo que vai dizer que eu sou pobre ou rico, mas eu estabeleci uma relação tão boa porque isso é um tipo de riqueza. Como é que eu posso mensurar isso? Por meio de uma escala de valores, como a ONU, por exemplo, atualmente ela está preconizando, salvo engano, $2 por dia para que uma pessoa tenha uma vida digna. Se ela ganha menos de $2 por dia, ela passa para uma questão de pobreza extrema, que é a miséria, né? É um termo difícil de se pronunciar, mas alguns sociólogos preconizam esse termo, proferem esse termo chamado miséria, viver na miséria. Mas uma pessoa pode, sim, ganhar, ao contrário das 2 faxineiras que eu tenho em mente, elas podem ganhar 2, 3, 10 salários mínimos e gastar muito mais do que isso. Uma pessoa viciada, por exemplo, ela entra em uma situação muito difícil porque ela traz a relação entre o que ganha e o que eu gasto em desequilíbrio. Então, no meu entendimento, isso é pobreza. E, por fim, países que são pobres, não quero citar país de ninguém aqui, mas nós conhecemos alguns países pobres e regiões, até a gente pode citar algumas regiões do Brasil, em que as pessoas naturalmente elas não têm recurso disponível ali no seu entorno para que ela estabeleça uma boa relação, porque ela não tem como juntar. Então, ela tem que se deslocar, né? Tem um termo muito bonito para isso, que chama-se transumância, que é uma imigração dentro do próprio país. Digamos, sai de uma região do Vale do Jequitinhonha, sai de algumas religiões interioranas do Nordeste, do extremo norte do país, para uma região mais próspera, como São Paulo, Rio de Janeiro, o sul de Minas Gerais, Brasília, o sul do país, tá? Então, essa subjetividade, ela pode ser, sim, tangenciada, e elas podem, sim, ser pontuadas. Espero ter respondido a sua pergunta. Com certeza. Acho que, como você falou, tem tudo a ver com o lugar que você vive. É claro que existem níveis de vida diferentes, né? Então você vê que, claro, alguns países mais desenvolvidos também são mais caros de se viver, mas ainda assim tem muita gente que larga aqui a profissão e o emprego para poder ser, como você falou, um serviçal, vai virar garçom, vai virar uma coisa num país mais desenvolvido para poder talvez ali fazer uma vida nova, fazer uma perspectiva nova de vida. É triste que a gente tenha que fazer isso, né? Deveríamos ter condições de desenvolver nossas habilidades no nosso próprio país e quem sabe um dia a gente consiga chegar nesse nível aí. Deixa eu aproveitar uma pergunta do Sinimbu aqui, ó. Na verdade, mais um comentário. Muitos acham que é preciso ganhar mais para só então começar a guardar. Mas quem não é fiel no pouco e não sabe administrar,
também não será no muito. Concorda? Perfeito. Concordo, concordo. Tem uma história que eu me orgulho muito de contar, uma pessoa que eu conheci no meu local de trabalho, e ela é uma prestadora de serviço. É uma empresa terceirizada, e um dia, dialogando com essa senhora, ela confidenciou que a mãe, logo cedo, quando ela arranjou o primeiro emprego, disse: olha, filha, se eu puder deixar uma coisa para você, eu queria deixar um conselho. A partir do primeiro dinheiro que você ganhar até a sua idade adulta, guarde um percentual para você investir. E o investimento que ela aconselhou a filha a fazer foi comprar um terreno e construir uma casa, para não ter que pagar aluguel. Então, esse hábito saudável, esse conselho salutar, fez com que ela criasse uma dinâmica que levou para a vida adulta. E na vida adulta, mesmo tendo o suficiente, ela sempre guardava uma parte do que ganhava. Então, veja, eu estou falando de uma faxineira. Para mim, isso é uma coisa muito boa, porque me força não só segui-la e dizer para mim mesmo: veja, uma pessoa que ganha muito menos do que eu está nessa condição, por que eu não posso? Então, é aquela ideia, né? Se ele pode e deixou o caminho, deixou o modelo, por que eu não faço? Né? Aproveito, Fábio, para dizer para os ouvintes, os nossos seguidores, nossos amigos que estão nos ouvindo, que se tem uma qualidade no ser humano que eu aprecio, e para mim é algo que vem na ponta, é como se fosse vitrine do que é o ser humano, é a capacidade de aprender, reinventar e improvisar. Né? Nós temos essa característica como ser humano que os animais não têm. Se você deixa a comida para um animal em um lugar um pouquinho mais alto ou precisa de um braço mais longo, uma vara para pegar a comida, é muito provável que ele morra de fome. E a nossa, eu chamo de incrível capacidade, né, que é a incrível capacidade de aprender, é isso que nos torna, nos distingue dos outros bichos, né? Desculpa pela provocação, outros bichos, mas eu me vejo como bicho também, né? Só que é um bicho diferenciado, é um animal diferenciado, chamado ser humano. Então, se o outro pode, não se trata de inveja, tá? Trata de perceber qual é a melhor opção e escolher o melhor caminho. E dizer, se ele pode, eu também posso. E eu não vou penalizá-lo. Eu não preciso nem competir com ele. Eu só preciso perguntar para ele o que foi que ele fez para ser bem sucedido. Inclusive, se você me permite fazer uma outra observação, eu tive o insight de perguntar às pessoas que são bem-sucedidas, que me dão abertura, perguntar que caminho elas trilharam e qual é a receita do sucesso, se é que eu posso fazer igual. E, pasme, nenhuma delas se negaram a dizer como foi que obtiveram sucesso financeiro na vida. Olha que coisa interessante. Agora, se você pergunta a um pseudo-rico, ele não diz. Ele sabe o que é que ele diz? Olha, quer ver uma coisa? Frase de caminhão que diz assim, lá no para-choque: não me inveje, trabalha. É um pseudo-rico. Ele não quer que você chegue. E ele vê como inveja você também ter alguma coisa. Então, essas nuances, essas questões que parecem simples, elas deixam uma mensagem e elas não podem, não devem passar despercebidas. Tá bom? Com certeza. Você falou do exemplo da faxineira e nós temos vários bons exemplos de pais e mães que tomaram atitudes para educar seus filhos, independente se você tem muito ou se tem pouco, você precisa criar o hábito da cultura. Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista com o Luiz Barsi, né?
Luiz Barsi, para quem não sabe, é o maior investidor pessoa física da Bolsa brasileira. Ele tem ali em torno de 2 bilhões de reais investidos hoje na Bolsa. E quando a filha dele fez 14 anos, ele já era um bilionário, ela queria muito a mesada. E é óbvio que ele tinha como dar a mesada para ela, né? Era coisa em torno de 300 reais por mês que ele planejou dar para ela de mesada. E ela ficou enchendo o saco, e ele falou o seguinte: olha, eu vou fazer o seguinte, vou comprar umas ações para você, e essas ações vão te pagar dividendo, e você vai viver com esses dividendos dessas ações, que vai dar em torno ali de 300 reais por mês. Ou se você juntar ou não juntar, se você comprar mais, você vai depois ter mais dinheiro no futuro, vai ter mais dividendo e tudo mais. E aí ele aproveitou essa ocasião para educar a filha dele, e ela se educou, né, por causa desses ensinamentos que ele deu. Hoje ela é uma educadora financeira também, tem um trabalho legal, né, doações garantem futuro. E o Barsi poderia simplesmente ter dado, como uma grande, gigantesca maioria dos ricos dão para os seus filhos o que eles querem, mesadas e coisa do tipo. Mas ele, como uma pessoa que eu julgo ser uma pessoa simples, né, dizem que anda até hoje por aí de metrô, não sei se é verdade, mas a verdade é que ele aproveitou para educar a filha. Então, tanto o caso da pessoa pobre pode educar o seu filho. É pobre que a gente está dizendo, é pobre de não ter dinheiro, né? A pessoa pode ser pobre de não ter dinheiro, mas ser rica de cultura, ser rico de pensamento rico, né? Eu acho que é uma pessoa que não tem dinheiro, mas que educa bem o seu filho financeiramente, é uma pessoa rica. Assim como se a pessoa fosse rica e não educasse o seu filho, seria uma pessoa pobre, também não tivesse essa educação financeira. Então, acho que não tem nada a ver com ter ou não ter dinheiro, né? A gente sabe que ser rico ou ser pobre tem muito mais a ver com a questão de pensar como rico ou pensar como pobre. Tem um comentário aqui do José Constantino que diz o seguinte: a questão do mindset é fundamental. Na região onde eu cresci, o fator cultural cria um tipo de indiferença nas pessoas no tocante à riqueza e educação financeira. Ou seja, você acha então que, você concorda com isso? Você concorda que o ambiente, muitas vezes, que a pessoa vive, faz com que ela não acredite ou não tenha a educação financeira desejada? Sim, eu sei exatamente do que se trata, porque eu vim de uma região pobre do Brasil, e aquilo que você ouve dos mais velhos traz um valor. Você tende a introjetar esse valor. Então, uma coisa que eu via muito era falar mal de pessoas bem-sucedidas. Por exemplo, a pessoa econômica, dizia que essa pessoa, com tanto dinheiro, deveria comprar um carro melhor. Mas veja, olha só o carro que ela anda. Então você olha a riqueza alheia com maus olhos, como se ele tivesse a obrigação de ostentar. E pior, quando se trata dos filhos, né, por exemplo, os filhos usam roupas simples, mas é uma opção da família. Não, alguns acham que ele, por ter muito dinheiro, deveria esbanjar. Então, elas se orgulham, olha que coisa complicada, elas se orgulham de ser pobre, honesta e limpinha. Cara, isso eu ouvia demais, assim, olha, eu sou pobre, mas sou honesto. Gente, é uma obrigação de todo mundo, o pobre e o rico, ser honesto. Ah, eu sou pobre, mas entra que minha casa é limpinha. Gente, qual é a relação? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mais grave ainda, quando eu pergunto, Fábio e Constantino, quando eu tenho intimidade, eu pergunto se as pessoas se consideram ricas ou pobres, sabe qual é a resposta? Eu sou rico das graças de Deus. Mas eu não estou perguntando pela graça de Deus. Porque a pessoa pode ser pobre por opção, por exemplo, um ministério franciscano, né, uma questão de ser um monge budista, ser um monge tibetano. Você faz opção pela riqueza, você é feliz, você é honesto, você é limpo e é pobre e feliz. Então, a pobreza não necessariamente ela é uma coisa ruim. Ela é ruim quando você está ali e você não queria estar. Então, respondendo mais especificamente ao Constantino, você tem toda razão. Se o mindset, a configuração mental não for resgatada, não for modificada, e ela não sair daquele espaço, ela vai endossando
ela vai cristalizando aqueles valores. Quando ela menos esperar, ela é uma pessoa adulta, com aqueles valores cristalizados, e que esses valores são: eu sou pobre, sim, mas eu sou honesto. Você pode ser rico e ser honesto, sabe? Você não precisa tentar equalizar valores na sua condição social só para esconder a sua pobreza. E detalhe, tá? Vou provocar um pouquinho mais. Na minha concepção, o sonho dessas pessoas que são pobres, mas não fizeram por merecer, o grande sonho delas é serem ricas. Quer ver uma coisa? Eu conheço muita gente que joga em jogos como Sena, Telecena, Mega Sena, loterias e equivalentes, e no final do ano elas fazem bolão para acertar, né, aumentar a chance de acerto. Veja, no fundo, essas pessoas querem ser ricas, né? No entanto, para nossa decepção como seres humanos, muitas até conseguem, tá? Por um curto período, acertar o grande prêmio, né? Se você colocar lá no Google, milionários que se tornaram pobres, ganhadores de grandes prêmios que voltaram a ser pobres, você vai ter uma surpresa. O número é muito grande. Então, o que esses irresponsáveis pensam que riqueza é algo, é uma dádiva, e uma vez que é dada, ela não acaba. Acaba. Se tem uma coisa que é fácil, é gastar dinheiro. dinheiro. Então, há essa coisa, né? As pessoas, às vezes, fazem o seu percurso religioso voltado para essa penitência, sabe? Não, pede para aquele ser superior lhe tornar rico. Mas para que rico, né? Que é uma outra pergunta. Rico para que, se até agora você foi perdoado sendo pobre? Aí eu volto à questão do Leonardo, né? Quem é fiel no pouco, geralmente também é fiel no muito, né? Então, a cultura, o meio, a tradição cristaliza valores. E duvido muito que as pessoas naturalmente escolham ser pobre por opção, a não ser vocação, que é uma questão transcendental, uma questão de interioridade, espiritualidade, sim. Aí eu faço questão. Mesmo assim, Fábio, eu coloco dois pontos que precisam ser considerados. Porque se ferir o nível da dignidade, é você ter uma moradia, ter uma noite de sono impecável, para você ter suas energias renovadas. Quando adoecer, ter o mínimo possível para recobrar a sua saúde, ter segurança e por aí vai. É o que eu chamo de dignidade, as questões básicas que todo político, né, nas eleições, prometem. E a outra questão é a vida miserável, né? A vida miserável cabe até uma live à parte. Por que é miserável? Procurou, o país impôs a condição, por quê? Não é? Então, tem essas questões que eu também gosto de pontuar. Falando nisso, Godino, você diria que existe uma diferença entre riqueza e prosperidade? Sim. Alguém pode se tornar rico sem ter trabalhado um único dia, sem ter estudado. Por exemplo, quando arranja um cônjuge rico, quando um parente distante morre e passa os bens, quando acerta um prêmio como loteria e semelhante. Então, essas pessoas momentaneamente se tornam milionárias e, ao ver da sociedade, ela é uma pessoa rica, mas ela não é próspera. O que é uma pessoa próspera? É aquele que estabelece uma gradação positiva a partir da sua riqueza mínima, né? Digamos, uma pessoa que ganha 10 salários mínimos. Com o passar do tempo, ela vai aumentando os seus rendimentos e ela vai agregando valor no seu entorno. Veja, uma pessoa que é uma empregadora,
ela abençoa, me permito usar esse termo abençoar, porque eu adoro essa palavra, abençoar a outros. Isso tem a ver com aquele versículo de José, em que a árvore frutífera à beira do riacho, os seus galhos, ela alcança quem está fora do seu entorno, né? Da sua casa, do seu lar, da sua fábrica. Ela abençoa, né? Ela alcança outro. Então, prosperidade, que é uma palavra muito desgastada por um segmento religioso, que é a teologia da prosperidade neopentecostal, não é? Essa crítica eu até faço com responsabilidade, porque conheço bem, estudei, estive muito próximo dos estudos que trabalhavam a teologia, se tornou teologia da prosperidade. Você chega na livraria, você tem lá livros com esse enredo. Veja, a prosperidade mesmo, ela ultrapassa limites, barreiras, né, divisórias. Ela alcança ao outro. E às vezes você abençoa e nem sabe que está abençoando. Não é? Quando você chega numa família que dá educação financeira para um dos membros, você está abençoando toda a família. Quando você ensina alguém a administrar os seus bens, você está dizendo para aquela sociedade que o caminho da prosperidade é esse e você quer mais gente próspera como você. E você vai agregando. Por exemplo, os nossos clubes, né? Nós temos, com muito orgulho, eu cito o Clube do Riquinho, Educação Financeira, o pessoal que frequenta o núcleo científico lá, né, da FAB, todo esse pessoal que são os nossos amigos, o tempo todo eles estão nos abençoando como? Um livro, uma literatura, um canal, um vídeo, uma live como essa que nós estamos fazendo. Então, o meu prazer, a minha satisfação, Fábio, ela reside em poder compartilhar e saber que aquilo que eu conquistei não foi retirado de outros e eu produzi riqueza. Porque quando eu invisto na Bolsa de Valores, eu estou confiando o meu dinheiro naquela empresa que tem um grau de eficiência, que produz emprego, que produz riqueza, que vai para o exterior, que capta dinheiro no exterior e traz para o Brasil, para o nosso país. Então, todas essas conjunturas, tudo isso que a gente está falando, somando, ela agrega valor ao todo. E no final, eu posso olhar para trás e dizer assim, olha, isso é uma carreira próspera. Quem está do meu lado é próspero. E até, por indução, quem compõe o grupo, quem compartilha dessas falas positivas, elas naturalmente elas estão introjetando valores e, sem que percebam, elas vão ler as mesmas literaturas que nós lemos, nós vamos emprestar os nossos livros e aquele vocabulário que eu falei lá atrás de Serasa, SPC, endividamento, renegociação de dívida e tal, isso vai sair do vocabulário, né? Com certeza. Tem um último comentário aqui do Daniel Braga. Assim como existem jovens de 80 e poucos anos e também velhos com apenas 23, existem ricos ganhando um salário mínimo e também pobres torrando fortunas. Sim. Acho que sim, é óbvio, né? O Daniel tem razão. A gente vive num país de ostentação, né? Na verdade, no país não, num mundo de ostentação, né? As redes sociais fazem muito isso com a gente. E pegando um pouco do que você falou com o comentário do Daniel, acho que essa cultura da riqueza, a cultura do ter, né? E aí mais uma vez eu cito até o Luiz Barsi, que fala que se livrou da vaidade do patrimônio, né? De ficar olhando por quanto ele tem de patrimônio, mas sim quanto que ele gera de renda com esse patrimônio dele. Nós somos um país que por muito tempo foi país dos rentistas, né? A gente a frase que muitos educadores financeiros apregoaram, que são palavras legais, ou talvez que foram muito legais numa época em que a gente tinha Selic alta, era: precisamos botar o dinheiro para trabalhar para a gente.
Eu gosto dessa frase, botar o dinheiro para trabalhar para você, mas eu prefiro que você diga o seguinte, eu vou usar o meu dinheiro, né, hoje, né, você falando em investir na bolsa, por exemplo, vou usar o meu dinheiro para poder botar empresas para trabalhar para mim, para botar gestores para trabalhar para mim, para poder botar gente competente aí, e entrar a questão da riqueza que você falou. Quando você pegava o seu dinheiro e botava numa Selic da vida, no Tesouro Direto, ou quando você põe o seu dinheiro no Tesouro Direto da vida, você não está gerando riqueza. O que você está fazendo é tentando fazer dinheiro virar dinheiro. Tentando botar o dinheiro para trabalhar para você. Só que o dinheiro está meio preguiçoso hoje em dia. Ele não está trabalhando bem. Está trabalhando pouco, está girando quase nada. Então não adianta mais tentar botar o dinheiro para trabalhar para você. Você tem que usar o seu dinheiro para contratar boas empresas. Aí, investindo na bolsa, a gente consegue fazer isso. Essa é a mentalidade do sócio dentro da Bolsa de Valores, aquele cara que estou contratando toda a equipe da VEG, da Ambev ou da Grendene para poder trabalhar para mim, para gerar riqueza para o país e assim gerar riqueza para mim. Né? Afinal de contas, toda empresa ela gera riqueza de alguma forma para diversos setores da sociedade. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que mudar um pouco agora, né? Dada a nova situação da renda fixa e das taxas que a gente tem, e do governo que a gente tem, que é favorável a isso, né? Você tem que pensar que ou você gera riqueza, ou você trabalha e você gera alguma coisa, ou você contrata pessoas, investe em empresas, e aí você vai estar patrocinando esse crescimento do país através de trabalho, através de produção, através de prestação de bons serviços. E isso é bem legal em termos de crescimento como país. A gente vai agora talvez ter essa mudança cultural acontecendo forçosamente, é óbvio, né? Mas eu acho que a frase botar dinheiro para trabalhar, para mim, não é a melhor frase hoje. A melhor frase é usar o seu dinheiro para botar grandes empresas, grandes gestores para trabalhar para mim e para gerar riqueza para mim. Correto? Vou provocar um pouquinho tanto você como nossos ouvintes. Dificilmente eu começaria a investir em renda fixa se eles colocassem na prateleira das corretoras a seguinte expressão: títulos das dívidas públicas, título da dívida da empresa, e tal. Veja, muitos desses títulos, eles nascem na necessidade de captar recursos. Mas por que está captando recursos? Porque primeiro ele se endividou. Concorda comigo? Uhum. Então, veja, tornou-se um ciclo vicioso muito ruim, em que primeiro eu me endivido. Por isso que eu coloco lá, no mantra da pobreza, endividar-se, porque a pessoa que quer ter o seu bem, o seu desejo realizado, ela geralmente não pensa em juntar, ela se endivida. Primeiro ela se endivida e depois ela corre atrás do dinheiro. Bom, o governo, principalmente os latinos em geral, né, isso é quase uma praga da América Latina, eles se endividam muito, principalmente, né, quando eles vislumbram a reeleição. Aí é que a dívida aumenta. Se a dívida aumenta, eu preciso capitalizar mais, eu captar recursos. Como é que eu consigo recursos? Eu capto recursos distribuindo títulos. E aqueles títulos antigos, né, eu também concordo com você, a política vigente, ela premia mais quem se arrisca mais. Esse arriscar-se é escolher empresas ou você mesmo fundar a sua. Por que não? Um salão de beleza, uma barraquinha de cachorro-quente, fabricar gelo, sei lá o quê. Eu concordo que a riqueza, a prosperidade, ela passa pela produção. Para mim é muito mais atrativo, é muito mais significativo do que você atrair estrangeiros, né? Pessoas que vêm do Oriente, que não conhecem a nossa cultura. Ele estabelece um escritório aqui no país e pega esse dinheiro e compra nossos títulos. Por que as pessoas não vão comprar título nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que o rendimento é muito mais baixo do que o nosso.
porque há uma política que prioriza investimentos da ordem do empreendedorismo, né? Em empresas, né? Então, concordo, e esse termo rentista, ele foi pejorativo por muito tempo. Eu até sofri críticas por ser um rentista, mas veja, além de ser legal, estava disponível na época. Eu cheguei a pegar título 14% ao ano, sem imposto de renda. Veja, hoje você tem uma Selic a 2% ao ano, né? Então já não é mais atrativo e obriga você, essa é a palavra, obriga você a investir melhor. E para investir melhor, tem que fazer educação financeira, ou tem que pagar um assessor, uma corretora que tem um serviço direcionado, e por aí vai. Com certeza, meu amigo. Bem, vou deixar aí quem quiser fazer mais uma pergunta, mais 10 minutinhos, enquanto eu vou mostrar a nossa carteira simulada de ações. Vou deixar o Galdino aí de stand-by então para responder e a gente faz as palavras finais, tá, Galdino? Pode ser? Ok, beleza. Beleza, pessoal. Quem quiser então fazer mais pergunta, coloca aí no chat a pergunta, a gente passa para o Galdino no final da live. Vou fazer agora uma interrupçãozinha aqui de 10 minutinhos aqui para a gente poder falar da nossa carteira filosofal. Para quem não sabe, essa carteira filosofal ela vem da filosofia de investimentos de grandes investidores, né, como o Décio Bazin, como o Benjamin Graham, como o Joel Greenblatt, ou seja, pessoas que estão altamente ligadas com investimentos em bolsa, a gente está falando aqui, né, que buscam geralmente boas empresas a preços descontados, e baseado nessa teoria nós compramos ações do Banco ABC, do Banco da Amazônia, do BB Seguridade, do Brasília Malls, da Graziotin, do Itaúsa, do Santander, da Sanepar, da Wiz, que é a corretora de seguro, da Tupi, da Metisa, da Copel, do Bradesco, da Alupar e da Rom. Então, olha a quantidade de empresas que a gente tem aqui, 15 empresas, e essas empresas, a gente vem calculando aqui a rentabilidade delas, e por enquanto, né, tem uma rentabilidade negativa, preste bem atenção, rentabilidade negativa de 6,9. A gente vem acompanhando essa carteira junto com a carteira do público, né? As ações que o público escolheu, e aí o público escolheu a B3, o Bradesco, a CVC, a Ferbasa, o Fleury, a Gol, a Grendene, a IRBR, a Resseguradora, a Klabin, Via Varejo, Itaú, Itaúsa, SLC, que é da indústria agro, a Porto Seguro e o Banco do Brasil. Note, a rentabilidade deste também está menos 6,9. A gente vem acompanhando, já tem uns 3 meses essa carteira, né? Quinzenalmente a gente faz uma gestão da carteira, trimestralmente a gente faz novos aportes grandes, mas todo quinzena a gente faz aporte. Note que a rentabilidade das duas carteiras agora está igual. No começo a nossa carteira estava ganhando, depois ela estava perdendo, agora ela está igual. Aí vem um ponto. Ela está igual, de fato, em todos os sentidos. Se você fica preocupado com, como eu falei, com o quanto você tem lá, você tem praticamente o mesmo valor. De 180 mil que você botou, tem 167 e uns quebradinhos. Então, isso seria o seu patrimônio. As duas perderam igual. Tem uma coisa que acontece que eu gosto sempre de mostrar, ó, as ações da carteira filosofal, elas têm sempre uma volatilidade um pouco menor, o desvio padrão da nossa é 13,4, enquanto do público é 15,4, então o desvio padrão é a volatilidade, e volatilidade, nesse caso, é maior risco. Nós temos aqui duas empresas, que é o Banco da Amazônia e a Metisa, que entrou recentemente agora nossa aqui, com as maiores altas de 18, e temos uma aqui que caiu bastante, que é a Brasília Malls, né, que caiu bastante aí, e também a Sanepar, caindo em torno de 20% e 25%. São duas empresas boas, porém em situação que hoje, principalmente a Brasília Malls, né, porque shoppings agora reabrindo, ainda estão bem ruins. A Sanepar, só Deus sabe por que está caindo, porque a empresa boa, continua boa, marco regulatório, saneamento e tal, uma coisinha, sei lá, eu nem consigo te dizer exatamente por que a Sanepar está caindo, né? Mas está caindo, então é aquilo que a gente fala, empresa boa caindo, você compra mais, né? Do lado do público, a gente tem aí a Klabin como a principal empresa que subiu, a Via Varejo é a segunda, a Via Varejo chegou a estar subindo aqui quase 40% em algum momento, agora já está em 13% a sua subida, e aí tem a IRBR e a CVC como duas grandes vilãs aí, fazendo com que a rentabilidade do público seja igual à nossa, com maior volatilidade e principalmente, pessoal, sempre digo, né, o pior de tudo é que a carteira que hoje nós estamos chamando de carteira do público tem um yield menor, um dividend yield menor, a nossa tem 6% de dividend yield, enquanto a outra tem 3,55%, então isso já é ruim. Só que o poder de lucro
que no começo, quando a gente começou, era de 4,11 da carteira do público, agora está menos 4,11. Significa que em algum momento essa fonte de dividendos seca. Se esse lucro aqui, se esse prejuízo, principalmente dessas duas empresas, da Gol e da Klabin, então veja, a Klabin é a empresa que mais subiu a cotação, porém é que tem um dos maiores prejuízos. Então, se você olhar para isso aqui, você vai achar que a Klabin está bom, ok. Mas se você olhar para a situação dela hoje de operação, então ainda está muito longe de estar boa. E aí, com isso, você tem um poder de pagar dividendo negativo. Se essa situação continuar, as empresas nas quais estão sendo investidas, elas vão te dar prejuízo e não lucro. Não vão te pagar dividendos. No nosso caso aqui, ó, 14% de poder de lucro, ou seja, a capacidade de pagar dividendos, 14%, está pagando 6%, porque está reinvestindo o resto, está pagando nem metade da capacidade que tem de pagar dividendo, porque reinveste mais da metade. Isso propicia crescimento das empresas. E é assim que a gente gosta de escolher as nossas empresas para investir, e é assim que os conceitos dos famosos aí também fazem com que você priorize dividendos, priorize renda, em vez de ficar priorizando a rentabilidade da carteira. Vamos fazer aqui então nossos aportes. Nosso critério de aporte é sempre não aportar nas empresas agora que estão acima de 8% da proporção do patrimônio, mas que tenham um poder de lucro alto. Então, por exemplo, eu não posso investir no Banco da Amazônia, também não posso investir na Graziotin, porque também já passou dos 8%. Posso investir então na CPLE, posso investir aqui no Banco ABCB, que não tá estourado, posso investir aqui na Metiso, que acabou de entrar, e posso investir também aqui, ó, que eu falei, na Sanepar e também na UIS. Então, eu posso investir nessas empresas, que são elas que eu vou investir. Vou fazer, então, aqui o aporte na nossa carteira, tá? Então, como é que funciona o aporte? Eu vou colocar aqui as empresas que a gente está comprando agora, né? Vou colocar a compra pelo preço de hoje, preço de mercado, não vou fazer nenhum tipo de mexida quanto a isso, né? Vou só colocar o preço de mercado. Então, eu vou colocar aqui que o Banco ABCB vai estar, o preço da operação vai ser 12,11, porque é o preço que ele está agora, 5,29 aqui para a Sanepar, 9,10 para a UIS, 27,60 para a Metisa e 58,03 para a CPLE. Já a carteira do público, a gente está fazendo pelo critério de aquela que está mais para trás, né? O público, às vezes, a gente escolhe, só para não ficar muito demorado aqui, aquela que está mais para trás a gente vai fazer o aporte. Então, o que está mais para trás aqui? A gente tem algumas empresas que estão com menos valores, ó, principalmente essas empresas aqui, ó, a IRBR, a Ferbasa e a CVC. Então, eu vou pegar essas três aqui já, vou investir, que é um método de investimento que muita gente usa, tá? Muita gente acha que tem que sempre investir nas empresas que estão ficando para trás. E isso a gente já viu que propicia, muitas vezes você está comprando empresa que está de fato perdendo lucro, perdendo a capacidade, e você está comprando, achando que aquela coisa um dia vai voltar. E isso tem um risco, pode não acontecer. E se isso acontecer, pode acontecer igual aconteceu aí, por exemplo, com a Cielo e com outras empresas, que foi o lucro diminuindo, e você não foi vendo isso porque foi só tentando rebalancear a carteira, o que é muito perigoso. Então vai ser aqui, ó, a CVC, a Ferbasa, vai ser a IRBR, vai ser a CSLE e vai ser o Banco do Brasil, tá? Onde nós faremos os aportes aqui da carteira do público. Então, ó, já coloquei aqui na carteira filosofal, vou colocar agora aqui na carteira do público os novos aportes. Vou copiar tudo isso aqui de novo. As cotações são puxadas automaticamente, tá? Quando eu coloco aqui, então eu vou só repetir a cotação do preço da operação, a cotação ali 16,25, 17,31, 7,23, 24,97, 30,51. Então eu fiz novos aportes, novas empresas. Note, toda vez que você compra a empresa mais barata, você compra mais. Toda vez que você compra mais caro, você compra menos. O que a gente está olhando aqui é, sim, essa rentabilidade que a gente vai comparando uma com a outra, mas também está olhando o poder de lucro, o poder futuro, que a gente está vendo que, infelizmente, nas empresas daqui do público está ficando cada vez menor. A gente precisa, então, em algum momento, tentar equilibrar isso. Vamos ver para o futuro como é que vai ser, se essa condição da carteira filosofal de ela ter empresas mais sólidas vão, de fato, trazer também uma melhor rentabilidade. Hoje está empatado, esteve ganhando, esteve perdendo, agora está empatado. Mas a gente vai continuar vendo o que vai acontecer com a rentabilidade e o que vai acontecer com o ganho
E aí toda vez que sair novos balanços, a gente faz realocação de carteira e assim a gente vai aprendendo quais são as boas empresas de acordo com bons critérios para a gente poder investir. Não é recomendação de compra ou de venda de nada, mas sim somente pegar teorias famosas de investimento que você pode replicar para a sua vida se você quiser para comprar boas empresas. Ok, pessoal? Então fica aí a nossa parte de BI, a gente faz o BI, lembrando que a Bizu faz o BI, e no BI a gente consegue ver tudo isso que eu estou falando, mas a nossa intenção aqui é falar um pouco sobre como investir, onde você pode investir, como você pode investir, quais empresas você pode escolher quando você quer investir na Bolsa. Claudino, vou fechar aqui então com as perguntas finais, tá? Eu tenho aqui alguns comentários. O Alexander Semedo, ele falou o seguinte, que as suas palavras vão servir para a vida dele. Eu acho que foi quando você falou sobre a diferença entre riqueza e prosperidade. Com certeza foram palavras excelentes que pode servir para inspiração para todos nós. Então, agradeço pelas palavras. O César Henrique disse, Galdino, você acredita que a característica passional do latino provoca maior perfil de perdulário? Excelente pergunta, né? Eu já li muito a respeito disso e nós temos algumas heranças como latinos. A herança religiosa, ela teve um peso e dependendo de onde ele veio, onde ele estava inserido, em que cultura, por exemplo, a minha família era católica, então a questão da pobreza era vista como uma virtude. Ser pobre é ser parecido com Cristo, né? Repito, quando é por opção, por vocação, que alguém escolhe um sacerdócio e esse sacerdócio pré-estabelece essa condição de pobreza e ele está naquele nível de dignidade, né? Por exemplo, ser um padre numa cidade do interior. Lógico que ele não tem bens, ele não tem como gerar bens, porque o negócio dele é o sacerdócio. No entanto, quando eu estou inserido numa questão em que a minha opção é que me colocou ali, a minha condição de vida é uma opção, então eu gosto de repensar, eu gosto de perguntar, você está porque você quer? Você está porque a situação no seu entorno lhe coloca nessa condição? Se a pessoa quer um outro nível, ela precisa repensar tudo. Né? O protestantismo histórico, ele não tem nenhum problema com a questão de emprestar dinheiro e obter lucros, né? Que é o serviço dos bancos. Mas em tempos remotos, lá na Idade Média, emprestar dinheiro a juros, isso estabelecia crime, né? Isso era crime. Então, o ser humano, ele tem, naquela visão daquela época, ele tem a bênção da saúde, do tempo, do sol, da terra, da semente, do florescer, e tudo isso quem dá é Deus. Então, se ele empresta 1 quilo de feijão, ele tem que ter 1 quilo de feijão de volta, não pode estabelecer. E isso era crime de usura. A usura, né? É até difícil a gente pensar que um dia isso foi crime. Os judeus nunca tiveram problema com o comércio, né? Então, a questão cultural, sim, tem um peso e, às vezes, eu vejo em famílias, em regiões, em cidades, uma postura até de religiosidade voltada para a pobreza desnecessária. Ela é desnecessária. Onde você poderia fazer um curso no Sebrae, você poderia utilizar melhor a terra que está à sua disposição. Não, aí fica aquela cara de compaixão. Ah, eu sou pobre porque Deus quer e consente. Não acredito nisso. Eu acredito que a prosperidade é para todo aquele que assim desejar e fizer por merecer, e adoro a meritocracia, né? E também, do outro lado, eu gosto de lançar um olhar de responsabilidade sobre a desigualdade social. Mas não se corrige desigualdade social dando dinheiro às pessoas. Não é assim. Você dá curso,
você dá condição, você dá livro, você dá estudos, e a sua sociedade evolui. Então, a prosperidade consistente tem que, obrigatoriamente, passar pelos livros, pelos estudos, pela educação financeira e o estado de consciência, que é o famoso mindset. O Sinimbu fez um comentário aqui, eu sou a favor do compromisso com os pobres, mas não com a pobreza. Perfeito, Simbu. Eu concordo, porque o que adianta você dar dinheiro a quem não sabe administrar? Ah, tá, mas ele está faltando o pão daquele momento. Você dá o pão daquele momento para tirá-lo da situação de miséria. Atingir o nível de dignidade. Ele não precisa mais ser assistido com dinheiro. Ele precisa agora ser assistido com consciência, com aconselhamento, direcionamento, com dignidade, que é trabalhar e prover meios a partir do suor do seu rosto, né? Então, a tudo isso, lógico que a gente não pode irresponsavelmente criticar a pobreza, né? Mas lançar um olhar complacente para o pobre que deseja sair daquela condição. Perfeito, perfeito, Galdino. Tem um comentário aqui que eu gostaria de ajudar a responder do Marinaldo. Estamos caminhando agora para o final mesmo da live, tá? Se tiver mais alguma pergunta, tão fácil que a gente vai encerrar. O Marinaldo disse, voltando à questão de endividamento, é errado fazer compras com pagamento parcelado, mesmo com dinheiro em caixa? O Marinaldo, vou começar respondendo, o Galdino pode complementar. Todo o dinheiro sempre tem valor no tempo, né? Então não existe nada que seja sem juros, né? Se você está comprando alguma coisa sem juros, os juros estão embutidos. Então essa é a grande realidade da economia, né? Não existe lanche grátis. A questão toda quando você vai numa loja e você fala assim, quanto é que custa esse eletrodoméstico, essa televisão aqui? Aí fala, custa R$5.000 em 10 vezes. Você fala, tá, mas quanto custa à vista? Ah, não tem desconto, é isso aí. A vontade que dá é sempre comprar parcelado só porque o cara não deu desconto, né? Quando você fala numa TV de R$5.000, ok, mas às vezes você fala sei lá, numa roupa. Quanto é que custa essa roupa aqui? Custa R$100. Tá, mas quanto é que custa a vista? Ah, custa R$100. Mas eu te faço em 6 vezes. Aí você pensa, putz, eu não preciso comprar em 6 vezes, eu tenho dinheiro para comprar. Mas só de raiva dá vontade de comprar parcelado, né? Porque você sabe que o dinheiro tem um valor no tempo, né? A questão toda é se você consegue se controlar bem com isso. Ou se você acha que se você não conseguiu o desconto, se você não faz diferença do preço que está pagando, comprar à vista, comprar parcelado, é óbvio que pela lei dos juros, né, do tempo, a gente precisa sempre comprar com o máximo de prazo possível. Afinal de contas, o dinheiro que você não gastar, você vai investir em alguma coisa e vai render alguma coisa, mesmo que seja pouquinho, mas vai render. A questão toda você se controla bem com isso? Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de comprar nada que seja, sei lá, mais do que 3, 4 vezes parcelado, não gosto de parcelar as coisas. Já tive esse costume, né? Na verdade até minha esposa que me tirou esse costume aí, eu fazia exatamente isso. Putz, não vai me dar desconto à vista, eu vou comprar em 10 vezes esse troço aí. Só que hoje eu não faço porque fica ruim de você controlar. Então, se for necessário, eu compro 2, 3, 4 vezes estourando, mas no geral prefiro pagar as coisas à vista, me controlo melhor com isso, faço disso o meu dinheiro, sei onde é que eu estou gastando o meu dinheiro, não fico fazendo aquele bolo de coisa que vem se arrastando de atrás de você e que você uma hora vai ter que pagar. Isso pode fazer com que você caia numa bola de neve que não é legal. Então, sempre que você puder comprar à vista, procure comprar à vista, de preferência, óbvio, com desconto, mas você precisa entender até onde você consegue se controlar com parcelas, com prestações, porque isso acaba atrapalhando muitas vezes. E você, o que acha, Galdino? Olha, Marinaldo, eu vou ser bem sucinto. Livra-te da aparência do mal, meu amigo. Dívida, se não for o mal em si, né, ele está bem próximo. Eu faria uma diferenciação, concordo perfeitamente com o Fábio, entre dívida de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa jurídica é negócio. Você pega um dinheiro barato, né, o dinheiro a que o Fábio se refere, ele tem um valor no tempo, não é? Então, é possível você ter um bom gestor da sua empresa, pegar um dinheiro barato, aplicar e ter um rendimento e pagar a sua dívida com folga. Isso chama-se negócio. No entanto,
pessoa física geralmente é a própria administradora. Em todo o meu tempo de educação financeira, eu só conheci 2 pessoas que compravam a prazo e utilizavam aquele dinheiro aplicando em um rendimento e no final ele obtinha lucro. Só conheci 2 e o trabalho que elas tinham para fazer isso era tão grande que eu me pergunto, vale realmente a pena? Porque o dinheiro de uma TV não rende tanto aplicando para 6 meses, principalmente agora. Hoje, eu acredito que não seja um bom negócio. Se for a sua empresa, Marinaldo, eu acho que o seu gestor tem competência para isso, aplicar o dinheiro no longo prazo e te apresentar os resultados. Mas como pessoa física, repito, livra-te da aparência do mal. Sai fora das dúvidas. Muito bom, Galdino. Acho que a gente encerra muito bem nossa live com esse seu comentário aí. Acho que é exatamente isso mesmo, né? Empresa é diferente de pessoa física. Empresa pode ter dívida e pode gerar lucro com isso. Pessoa física, dificilmente. Dívida é coisa do capeta mesmo. Esquece. Não. Se você puder, evite dívida a todo custo. Vamos então encerrar nossa live. Galdino, eu queria agradecer aí seus ensinamentos, seu conhecimento, tudo que você passou para a gente. É sempre um prazer fazer a live com você. Fábio, diga. Você me permite eu deixar só um recadinho aí, que eu postei o slide lá nos grupos e deixo uma dica, uma orientação. Se você quer passar educação financeira para uma pessoa, eu fiz esse slide com muito carinho, muito cuidado, para que o fato de você apresentar para o outro no passo a passo, ele entenda. Então, presenteie alguém com esse slide aí e convide para assistir a nossas lives, porque esse é o nosso intento, fazer com que mais pessoas se tornem prósperas e abençoem a outras. Já tem o tema da sua próxima live? Ainda não estou engatilhado, eu estou com um grande projeto do meu pedacinho de paraíso na terra, né, que é a construção da minha casa. Legal. Então, quem me conhece sabe que eu estou num grande empreendimento, mas gostaria sim de continuar, mas eu ainda não tenho o tema da próxima. Tá ótimo, pessoal. Pessoal, a próxima live nossa então deve ser na terça-feira, vai ter mais um convidado especial, como teve o Rodrigo, o professor Dr. Rodrigo na última live. A gente vai falar sobre empreendedorismo novamente, falando um pouco disso aqui, né, sobre empresa, diferença de empresa e pessoa física. Vamos focar bastante nessa coisa de gestão financeira em empresas, tanto em grande empresa quanto em pequena empresa. Acho que é importantíssimo, né? A Bizu tem essa veia de empreendedorismo, porque, né, eu sou contador e muitas vezes a gente conseguiu aí ajudar nossos clientes nessa parte financeira, e essa é a ideia, trazer essa cultura financeira, essa cultura da contabilidade para quem quer investir em negócio próprio ou para quem quer entender como investir na bolsa. Afinal de contas, os conceitos são parecidos, você pode usar para tudo. Galdino, muito obrigado, pode deixar suas palavras finais aí. Eu já deixo meu agradecimento a todo mundo aí que participou da live, a todo mundo que contribuiu, que chegou até aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse pessoal aí aprendeu bastante e vai com certeza aumentar em prosperidade, em riqueza, em tudo mais aí que a gente falou hoje, porque nada enriquece mais do que o conhecimento, e você com certeza está transmitindo muito conhecimento para todos nós. Muito obrigado. Agradeço a todos os grupos que nos acompanham todo esse tempo e deixo um abraço especial para o Misael, né, que ele replicou o nosso modelo na cidade dele, e o grupo que ele fez, toda a nossa orientação ele termina utilizando lá, é de muito bom gosto, é muito bacana e oriento a outros. Se você quer fundar um grupo de WhatsApp na sua cidade, no seu bairro, na sua família, faça isso e junte pessoas com o mesmo pensamento, o mesmo mindset, para que você possa pensar em conjunto, contribuir com o seu material, trocar livros, vídeos, lives, e assim você possa tornar o seu espaço, a sua cidade, a sua família um pouquinho melhor. Um grande abraço a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Abraço.